Se não fosse a sociedade, a gente não estava aí tão feliz hoje com essa experiência incrível que a gente tem, né? A sociedade permitiu isso, porque a gente teve também esse olhar, acho que muito humilde, de um aprender com o outro. Isso veio de uma trajetória profissional e acho que corroborou aí no que temos hoje como sociedade, né, Diego? Uma amizade, uma parceria, algo que vai além, inclusive, muito além do nosso contrato social. Olá, tudo bem? Eu sou Almir Risato, idealizador da Escola Digitalista, e hoje eu vou bater um papo super legal com essa dupla de sócios da Mira Comunicação, a Juliana Miranda e o Diego Ramalho, meus parceiros, né, com quem eu já tive prazer de ministrar cursos, dar uma consultoria e venho acompanhando muito o trabalho que eles vêm desenvolvendo, um trabalho tão sério, que vem gerando tantos resultados e tanto crescimento aí ao longo dos anos. Então, em primeiro lugar, Juliana e Diego, quero agradecer por vocês terem dedicado esse tempo para bater esse papo conosco. Almir, obrigada. Olá, pessoal, bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Fico muito feliz com o convite do Almir. Como ele mesmo falou, né, a gente conheceu o Almir aí no momento em que a gente precisava justamente entender um pouquinho mais, né, mergulhar um pouco mais nessa questão do marketing digital, jornalismo digital, e ele deu um super apoio para a gente. E estou muito contente com o convite, Almir. Obrigada, espero poder contribuir aqui. Agradeço também, Almir, obrigado pelo convite e reforçando tudo que a Juliana falou aí, assim, bons empreendedores ou empreendedor tem que saber achar as pessoas certas. E você foi uma das pessoas que contribuiu bastante lá no começo da Mira com a consultoria e tudo mais e que hoje causou um grande impacto no nosso negócio. O maior prazer a gente estar aqui para dar o nosso depoimento, a nossa história e contar aí e passar essa história para todos que estão assistindo. Legal demais. Bom, de forma resumida, Juliana e depois Diego, contem um pouquinho dessa trajetória profissional de vocês, em que áreas vocês atuaram, que tipo de mídia, até chegar ao ponto da Mira, né? Então, pensando numa ordem mais cronológica, como é que foi essa trajetória de vocês? Legal. Diego, você começa? Já que o Diego começou com a Mira, vou dar a palavra para você, Diego. Legal. Eu vou começar do começo, então, de quando eu conheci a Juliana. Eu fui estagiário da Juliana no curso Anglo, né? No Anglo Vestibulares. Então, eu fazendo a faculdade, né? Eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo lá no Anglo. Eu já tinha trabalhado um ano em uma assessoria de imprensa de pequeno porte e aí acabei indo para o Anglo. No Anglo eu fiquei 10 anos, né? Desses 10 anos, 6 foi exclusivamente para o Anglo, depois o Anglo foi comprado pela Somos Educação, então a nossa experiência, né? E aí eu pude trabalhar com mais marcas educacionais, né? Além do Anglo, Sistema de Ensino PH, Maxi, enfim, todas as empresas do portfólio da Somos Educação até 2014, né? Então, fiquei de 2003, 2004 até 2014. Foi quando eu tive, né? Já antes mesmo de 2014, eu já tinha algumas ideias, comecei a me informar, fiz curso no Sebrae, e aí eu falei assim, não, agora 2014, no meio lá da Copa do Mundo, eu falei, vou pro meu negócio agora, né? Depois de estruturado e tudo mais, né? Então, basicamente, foi essa a intenção. E ao longo dos anos, né? Essa familiaridade com a área educacional criou uma sensação e uma expectativa de que sempre podia fazer mais do que aquilo que eu estava fazendo para aquela empresa, né? Você lê as notícias, você vê que o contexto jornalístico, né, as notícias aumentaram, a educação ganhou uma grande entrada na mídia, e aí fica aquela sensação de quero mais e posso fazer mais, e em vez de ser uma empresa ou outra, por que não ser uma e outra, e outra, e outra, né, que são os clientes. Então, essa sacada veio, e daí foi um momento que eu comecei a pensar e estruturar como fazer a Mira.
E aí, a partir de 2014, eu montei a agência. A Juliana foi a minha chefe por 10 anos, né? Depois de 2 anos que eu montei a agência, a Juliana saiu lá da Somos também, onde ela estava, e daí eu convidei ela, falei, vem para cá, vem ser sócia aqui, porque a coisa vai aumentar, né? E Que legal. ela veio prontamente, e isso foi muito bacana. E, Ju, só que tua história é um pouquinho maior que a minha, né? Foi uma questão de experiência, só não idade, né? Não, Mas não, enfim, comecei cedo, né, Almir? Comecei cedo, então não. eu acho muito legal, né? Quando o Diego fala que ele foi meu estagiário, né? Eu sempre digo, gente, nunca subestimem, olha a importância de você escolher bem, né? E apostar nas pessoas que estão ao seu lado, né? Quando que eu ia imaginar que daquela relação, né? Ia sair, né, uma parceria tão bacana que iria mudar a nossa história profissional, né? Então, falando um pouquinho de como eu comecei, na verdade, eu sou formada há 21 anos, né? Fiz jornalismo na FIAM. E claro, ainda mais naquela época, né, gente? Era jornalismo para trabalhar em redação, adorava, né? Tinha aquela cobertura jornalística e tal. Consegui um estágio muito bom no último ano, que era muito difícil naquela época, porque estágio era proibido, enfim. Mas consegui entrar na Editora Globo, trabalhei na revista Época, e fiquei por 2 anos naquele momento em que era o boom da internet, né? Então era uma maravilha, e aí descobriram que a coisa não se sustentava, e aí eu fui demitida com mais 30, foi uma tristeza, e fui cair na assessoria de imprensa. Trabalhei numa multinacional, e não sabia nada, né? Absolutamente nada de como funcionava esse universo. Um ano depois, tive uma pessoa que me ensinou tudo. Isso eu valorizo demais, né? Eu acho que as pessoas que têm essa disponibilidade, o Diego também é uma delas, né? De ensinar para a gente, de passar conhecimentos, faz muita diferença. Em um ano nessa agência, eu me senti muito pronta, isso com 23 anos, para assumir a assessoria de imprensa do Anglo, do Grupo Anglo, né? Foi um baita desafio. Eu recebi esse convite, eles não tinham assessoria, e realmente fiquei por 15 anos lá. Né, estruturei toda a parte de TV web, que era algo que não existia, né, o Diego do meu lado, a gente teve mais pessoas na equipe, e aí a coisa foi crescendo, a gente passou a entender a necessidade de construir uma cultura de assessoria de imprensa nas escolas, que era algo que não existia, né? Passamos a fazer palestras sobre redes sociais, que era uma coisa que estava vindo e tal, sobre gerenciamento de crise. Então, a gente entrou de cabeça nesse universo. Como o Diego falou, ele saiu em 2014, eu acabei assumindo a gerência de assessoria de imprensa no grupo Somos Educação, né, que era Abril Educação, Somos Educação, e passei a gerenciar 20 agências, né, no meu guarda-chuva de marcas, porque eram muitas marcas. E eu tinha muito medo, na verdade, de empreender. O Diego sempre foi um empreendedor nato. E eu, na verdade, acreditava muito nele, mas eu tinha aquele medo, como muitas pessoas têm, né? Mas, meu Deus, eu vou sair aqui da minha casinha, né? O CLT, a coisa. E realmente, em 2016, né? Eu entrei nesse universo a convite do Diego e sou muito feliz por estar hoje tendo essa possibilidade de a cada dia conhecer mais com as pessoas, com os clientes, e eu acho que algo que é fundamental a gente, em comunicação, aprender sempre, todo dia, né? Isso me faz muito feliz. E é um pouco disso, a nossa trajetória, como o Diego falou, a gente tem um DNA muito forte em educação, mas a gente também trabalha com outras áreas, né? E isso é muito bacana também, você ter a possibilidade de ter esse universo aí, né, à nossa frente. Demais. E voltando lá no início da agência, como eram só vocês? Vocês eram os únicos que trabalhavam? Como era a estrutura? Vocês já começaram alugando uma salinha, um espaço? Vocês começaram a trabalhar de casa? Contem um pouquinho desse começo aí, que é sempre muito interessante e curioso. Na verdade, assim, do tempo que eu estava trabalhando lá na assessoria da Somos Educação, né? Essa vontade que eu falei de ver mais assunto, essa vontade de contribuir mais com a imprensa, porque via mais possibilidades, né? Eu comecei a fazer freelancers, né? Até a Juliana fez alguns comigo antes de eu sair lá da Somos, né? Então,
a gente começou a conversar porque tinha horários livres, né? Assim, fazer à noite, fazer de manhã. Eu falei, vamos fazer uns freelancers aqui. E daí, quando a gente começou a fazer alguns freelancers, eu comecei a puxar mais isso, né? Eu fui paralelamente vendo como que funcionava a estrutura de agências de comunicação, né? Como que é esse negócio aqui, né? Vamos ver aqui, né? Como que funciona, como que ganha, quanto que precisa para ter alguém, uma equipe, enfim. E ao longo do tempo, né, isso junto com a experiência de ter outras agências que contribuíam conosco na Somos, a gente conseguiu ver, eu consegui ver principalmente ali, esse tipo de informação, né? Perfeito. Então, chegou um dado momento que eu falei assim, a hora que eu atingir o nível X de faturamento, né, eu consigo me manter. Eu consigo Perfeito. sair e manter o meu padrão, né? E Perfeito. esse momento chegou e foi em 2014, né? Então eu tinha acho que 3 clientes ali que dava para eu me bancar e dava para ter uma sobra para pensar no futuro para a agência, né? E imagina, eu falava assim, quanto que eu tenho de autonomia? Eu posso ficar 6 meses sem Isso. ter nenhum faturamento e eu consigo manter o meu padrão. Então fui É a pensando tal assim. da reserva de emergência tão importante, né? Exatamente. Então assim, eu preciso sair e me manter. E foi uma coisa tão curiosa, porque quando eu saí, né, no meio de 2014, 2 meses depois, 2 clientes saíram, né? 2 clientes dos 3 saíram. Uau. Mas, e eu tinha falado para a Juliana, vamos sair junto, vamos dar. E ela, não, não, e o meu vale transporte, o meu vale refeição, e não sei o que. Eu falei, tudo bom. Meu 13º, eu falei, bom, tá bom. Não tá na hora ainda, né, para você. E aí, Sim. e aí eu saí e foi muito curioso porque aconteceu isso e eu mantive muita tranquilidade, assim, não, vamos lá, vamos prospectar, vamos ver o que vem, enfim. E aí, quando eu saí, a mira era um quartinho da minha casa, né? Então era eu Perfeito. sozinho, contando com um colaborador externo às vezes, ou 2, beleza, né? E aí, mas eu já tinha todo o plano. Eu fiz um curso no Sebrae antes, à distância, né? Como que é o faturamento, como que é a questão com o contador, toda essa parte Isso. burocrática, né, que é do começo à mínima. Então eu olhei para isso, comecei a mira sozinho, eu falei assim, a partir do momento X de faturamento, eu vou poder alugar uma sala e eu vou começar a ter funcionários. No caso, 2 Perfeito. estagiários, né? Então, assim, eu quando tiver 4 ou 5 clientes, eu vou precisar de 2 estagiários, né? E esse momento chegou. Passou os 2 meses que eu tinha perdido um, né? Passou mais 3 meses e eu já tinha 5 clientes, né? Falei, opa, né? Inclusive um deles era o próprio Anglo, né? Que Uau. voltou atrás e me contratou, né? Porque queria me contratar de volta como funcionário, mas eu falei, não, Certo. agora a coisa mudou e não dá para eu voltar, né? E aí eu voltei para lá, como terceiro, né? E aí a coisa foi aumentando, né? Então tinha dois estagiários, de repente precisou chegar mais uma pessoa, e daí você vai subindo, né? Você vai ficando mais estratégico e menos operações. Mais estratégico e menos Perfeito. operações. E essas pessoas que você coloca nas operações, elas têm que dar conta, né? Sem Então dúvida. você vai treinando as pessoas. Acho que isso foi um dos grandes aprendizados, assim, né? Estrutura e paciência, resiliência para Isso. ensinar os outros aquele formato de trabalho que você tem convicção que dá certo, né? E sempre ouvindo deles como que você pode mudar. Então, acho que isso veio ao longo da mira o tempo todo. Eu posso falar abertamente aqui, eu nunca coloquei R$ 1 das minhas finanças pessoais na mira. E a Juliana também não. Por quê? Porque a gente começou, e isso é uma característica de agências, tá? Nesse sentido, Sim. você começa fazendo freela, aí você monta, se você não se deslumbra e não gasta o dinheiro que você ganha, se você reserva direitinho, você vai ter a grana para investir depois, né? E isso foi acontecendo com a Mira ao longo do tempo, né? A gente foi colocando e investindo conforme a necessidade foi chegando, né? Em Eu alguns acho, momentos, não, precisamos investir mais, né? E aí colocar mais gente, houve momentos, por exemplo, que a gente não precisava ter uma quantidade X de funcionários, mas a gente falou assim, não, essa é a hora de investir, que é, na verdade, manter essas pessoas, porque essas pessoas conhecem o formato da agência, né? Então,
A gente vem num crescimento justamente assim, com base em pessoas, né? O momento certo de, a partir de X faturamento, a gente vai ter um tal número de pessoas que a gente não vai poder ficar nessa agência aqui, que era em Perdizes, né? E aí a gente foi para Bela Vista, no maior, e daí depois atingimos um outro limite e fomos para uma maior ainda no mesmo prédio, né? Para uma área maior no mesmo prédio. Então é sempre essa escadinha que a gente veio no crescimento, né, Ju? Diga, É o Juliana. crescimento sustentável, né, Almi? Só Isso, contribuindo um pouquinho aqui com o Diego, claro. eu acho que para as pessoas que pensam realmente em empreender, esse formato de agência, assim, a gente tem uma sazonalidade muito grande, né, de entrada, saída de clientes, jobs. A gente, primeiro, não pode se deslumbrar, né, com um montante que, de repente, entra em determinado momento. O planejamento é fundamental. Essa questão que você colocou, né, de você ter a reserva, de você se planejar no longo prazo, e algo que eu já vi, né, alguns colegas acabarem tendo problemas e tendo até que fechar, você ter um cliente, por exemplo, muito grande, que represente mais do que 50% do seu faturamento, por exemplo, em alguns momentos isso vai acontecer, mas você precisa ter uma diversificação e buscar produtos, inclusive, que possam complementar, porque a gente tem uma série de variáveis, né? Não só o cliente, como variáveis externas também, né? Economia e tal, que podem, de uma hora para outra, fazer com que esse faturamento caia, né? Então, isso é muito importante. E o Diego, eu acho que ele sempre foi muito. Esse curso do Sebrae, por exemplo, a gente indica. Eu acho que foi muito bacana e decisivo para que houvesse por trás da agência uma estruturação muito grande do que a gente queria e de como a gente queria. Todo ano a gente discute, né, o nosso business plan, daqui 2 anos, 3 anos, né, no longo prazo, e isso precisa estar, né, e acho que isso foi uma característica muito forte da Mira desde o início, né, por isso que conseguimos, inclusive, não só nos manter até nesse período de pandemia, como crescer também. Isso tem uma base muito forte de planejamento. E um pouquinho antes você estava falando a respeito dos seus medos, né, Juliana? E é completamente compreensível por tudo isso que a gente vivencia no jornalismo, desde a nossa formação, né? A gente não tem um direcionamento para o empreendedorismo, a gente sempre é direcionado para trabalhar para alguém, num veículo de comunicação ou numa agência de alguém, né? Mas não nunca termos nosso próprio negócio. Então, eu lido com isso com bastante frequência, com esse medo, com esses temores, com essas incertezas. Mas o que pegava ali para você realmente era o fato de, pô, não ter um vale transporte, não ter, de repente, férias, não ter uma eventual, talvez naquela época, um pouco mais de segurança do que a gente tem hoje, né? Como empregado, como registrado, como CLT. E em que momento e por que você falou, não, eu vou encarar, foi muita persuasão do Diego, ou chegou um momento que você falou, não, eu acho que tem sentido e quero ir nessa. Como é que foi essa mudança? Almir, eu acho que no meu íntimo eu sabia que eu sempre iria para esse caminho. Eu acho que eu busquei, né? A gente sempre tenta buscar um momento mais adequado, mas a vida tem nos mostrado, e eu acho que a maturidade vai nos mostrando também que a gente não controla nada, né? Ou quase nada. Então, eu acho que assim, precisa existir um pouco dessa determinação de você acreditar, de você ter essa força de vontade, como eu tive aos 23 anos, quando eu assumi, né, e eu não sabia muita coisa, mas eu fui atrás, e contar, ter ao seu redor, ter a humildade também de entender que você não sabe tudo, que você precisa se rodear de pessoas que sabem, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Às vezes a gente tem uma certa arrogância, né, que nos prejudica, que é achar, né, puxa, mas e se eu não der certo, ou se eu não conseguir, poxa, você tem hoje um acesso à informação muito grande, você tem pessoas que podem te ajudar, e o Diego, acho que nesse ponto, a gente foi muito feliz na nossa sociedade, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui, eu não tenho, talvez, esse perfil que ele me complementa, né, e acho que foi nesse momento, assim, quando eu tinha já família, né, assim, eu e meu marido, a nossa renda sempre não dava para um ter só uma renda, eu acho que o medo maior era esse, né, uma questão de ter aí um comprometimento de renda,
E confesso que a gente tem, né, um pensamento muito pequeno, às vezes, dessa questão do mas as férias, né, o 13º, o fundo de garantia, né? E hoje, meu Deus, né? Eu acho que tem as grandes vantagens de você ter o seu próprio negócio também, né? Então, sim, olhando para trás, eu acho que sempre me pautei muito por acreditar mesmo, né, em algo que eu tinha construído também para mim, que foi a minha trajetória, o meu conhecimento, mas com algo concreto, que foi ter uma pessoa que tinha um planejamento também, né? E só complementando, isso há muitos anos, né, eu tive um chefe que falou para mim, né, a gente tem de tudo nesse mercado e nesse mundo, né, Almir? Eu lembro que ele falou para mim que eu precisaria de um chefe sempre, que eu não iria, né, foi no momento que eu pedi demissão para assumir, né, aos 23 anos, e ele falou para mim que eu não daria certo, porque eu precisaria de um chefe. Naquele momento, eu tinha duas opções. Ou eu aceitava aquilo como uma verdade, né, e me fechava para o mundo, ou eu usaria aquilo a favor e enfrentaria provando para mim mesma que, poxa, todo mundo é capaz. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar sempre o lado cheio do copo. Né? A gente vai ter adversidade, vão ter pessoas mais difíceis, e usar isso, poxa, né? Hoje eu como combustível, né? Como combustível, e também como você vai lidar com as pessoas, né? Exato. Então, isso, eu acho que é um pouco dessa experiência toda, né, que é quando a gente fala assim, né? Às vezes parece muito fácil para gente que já tem a vida um pouco definida nesse aspecto, né? De ter arriscado e ter dado certo, né? Pelas expectativas que a gente tinha, né? Então, para nós deu super certo pelas expectativas que a gente tinha. Você olhar para trás e criticar ou olhar para 13º ou essas situações trabalhistas como algo negativo, né? E de maneira nenhuma é isso. Na verdade, é super importante, é super necessário. Eu sinto falta, né? São coisas que são realmente importantes, né? E essa decisão, ela é muito particular. Então, a Juliana, a oportunidade que eu tive de sair em 2014, eu falei para ela, vamos sair, nós tínhamos uma situação completamente diferente. Hoje eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha de 1 ano e uma de 3, né? Se eu tivesse na situação dela, eu não teria saído, né? Eu era recém-casado, eu estava tranquilo, né? E ela tinha uma outra vida, ela já tinha uma família, né? Então, esses momentos a gente tem que valorizar bem, né? Assim, olha, eu vou arriscar, mas tem um nível, tem uma margem de segurança, né? Então, a minha margem de segurança, no caso, era mais baixo que o dela. Ela precisava de uma margem de segurança maior, né? E isso a gente calculou muito bem ali, né? E importante avaliar, né? Importante avaliar. E para que as pessoas não achem também, poxa, você ser funcionário a sua vida inteira, dá para super ser muito feliz e é isso, né? Mas assim, quem tem aquela vontade ou acha que pode, invista, porque invista sim no conhecimento, nisso, porque é possível, né? E desde que você se estruture bem, acho que nós fizemos uma boa estruturação e por isso que nós estamos satisfeitos com a nossa saída como empreendedores. Acho que esse é o resumo. Tá? O Diego, já que você deu os primeiros passos ali, né? O grande desafio, uma coisa que sempre me perguntam nos cursos tá, mas eu quero empreender, quero começar a oferecer meus serviços, mas como que eu vou conquistar um primeiro cliente se eu não tenho portfólio, se eu sempre atuei como empregado? E é uma pergunta muito pertinente, né? Eu sempre digo que, para mim, né, o que fez a grande diferença foi eu ter a iniciativa de ir atrás mesmo, sem ter nada, numa pasta de portfólio, né? E uma coisa que sempre me chamou, eu sempre lembro, foi o meu segundo ou terceiro cliente, que ele falou, olha, eu não estou contratando você pela tua experiência, né, como empreendedor, até porque você acabou de começar, não tem nada, mas pelo teu brilho nos olhos, né, porque eu estou vendo que você tem muita vontade de fazer o teu negócio dar certo, que está começando, né, e que para isso você precisa gerar resultados muito positivos para a minha empresa. Então vai ser muito bom e eu estou contratando você mais por você do que pelo próprio serviço, né?
como é que foi no início de vocês, né? Você estava falando até dos primeiros 3 clientes, mas como é que foram, como é que foi a conquista desses 3 primeiros? Se você já pegou um pouquinho dos freelas que você vinha fazendo e você carregou para se tornarem clientes fixos, como é que foi? Na verdade, assim, acho que cada negócio tem sua característica, e acho que a gente, falando aqui com jornalistas, a gente tem uma vantagem muito boa, que é essa condição de repente, fazer freelas, né? Você pode fazer, no caso, vamos para uma área editorial, né? Você começa a fazer textos para algumas empresas, né? Ou mesmo até para veículos, né? Então, se você está empregado, e era a minha situação, é assim, ó, o que eu posso fazer com uma hora estendida? Trabalho das 10, das 9 às 18, o que eu consigo fazer em 1 hora a mais, ou 2 horas a mais, né? E aí começar a ter uma renda extra, que você não gaste, né? Que seja o teu lastro, você comece a construir o teu lastro pensando no futuro, né? Então, foi basicamente o que eu fiz, foi isso, olha, vou começar a fazer, porque, assim, a gente conta, tem a parte de sucesso, mas tem muito fracasso nessa história, Sem né? dúvida. Então, antes a gente teve uma experiência que foi fazer freelancer com uma associação e a gente começou a ganhar muito dinheiro, né? Falei, nossa, é agora, eu tô rico, né? E nem era tanto assim, porque, assim, é porque Sim. complementava o salário, né? E aí, comprei carro, fiz Olha. tudo coisa que não devia, né? Assim, e daí quando eles terminaram, durou 7 meses, e daí quando eles terminaram, eu falei assim, e aí? E Tô com o agora? carro aqui, e o meu planejamento, e a agência, né? E o meu produto, e o meu negócio? Então, aí deu aquele estado, eu falei assim, não, peraí, tudo errado, né? Isso foi 2011, 2012. Eu preciso montar uma estrutura, né? E eu preciso me preparar para atuar nessa estrutura, né? E aqui, falando com jornalistas, gente, eu falo, eu fiz a faculdade Casper Libero, né? Eu, quando entrei, eu queria fazer jornalismo esportivo, ser repórter. No primeiro ano que eu entrei numa agência de comunicação, de assessoria, eu falei assim, nossa, mas isso aqui dá para ser diferente, né? Eu acho que eu consigo fazer outra coisa que eu acho que eu vou gostar até mais, enfim. E aí eu investi nisso, né? Então, o que eu vi ali na faculdade, assim, o jornalista, ele tem uma formação, eu admirava e admiro muito meus amigos até hoje, porque eu vejo e falo assim, olha quanta capacidade intelectual esses caras têm, É né? verdade. Caras que fazem reportagens, assim, estratosféricas, assim, sensacionais. Eu admiro muito esses meus amigos que muitos deles eu já não tenho mais contato, mas eu vejo o nome deles lá e falo, Sim. o cara é muito bom, admiro. Assim, esse conhecimento ele pode ser usado para o empreendedorismo também, Totalmente. né? Totalmente. Assim, com mesmo que você não saiba nada, você pode se informar. Eu fui, por um acaso, eu fui lá e fiz um curso no Sebrae, básico, e deu vários estalos. Mas você pode fazer outros cursos, você tem fontes, você pode, né, conversar com outras pessoas. Então, acho que o que me motivou lá no começo, principalmente a conquista do primeiro cliente, né, era assim, eu já tinha algo que era por um preço barato, né, já tinha algum tempo, então já foi identificado ali em mim, e na Juliana também, essa possibilidade de atuação como freela, né? Se você não tem condição de atuar como freela, se você precisa realmente sair do teu emprego e montar um negócio e dedicar o teu tempo todo, aí é uma outra situação. Aí você tem que se capacitar financeiramente e ter Sem aquilo dúvida. que eu falei que é autonomia, né? Ter autonomia de alguns meses, né? Em quanto tempo isso vai dar certo? Porque você vai ter que prospectar, você vai ter que ter tempo para isso, né? Então, acho que basicamente é isso, é você olhar para a tua autonomia, quanto que eu tenho de dinheiro para não mudar o meu padrão, porque quando pega no teu padrão, quando você fica sem os teus recursos, quando falta dinheiro em casa, né, no meu caso, com as crianças, aí você tem que se Sim. sujeitar a outras coisas e abdicar do teu plano, né? Então, se preparar dessa forma, com freelas, um sistema intermediário, ou totalmente, se você sair totalmente, aí você tem que se preparar financeiramente para aturar esse começo.
Perfeito. Gostaria de contribuir rapidinho aqui. Claro, eu acho Juliana, que tem uma coisa vontade. que hoje, assim, isso para qualquer área, e funciona muito para comunicação, que é o networking, né? Eu acho que, quando você falou, né, como conseguir o primeiro cliente. Vou contar uma coisa aqui para vocês, que em 6 anos de agência, sabe qual que é a grande estratégia da Mira, né, de prospecção? Quer falar, Diego? A gente praticamente não prospecta. Os clientes chegam para... É o famoso boca a boca virtual. Você fala, "Puxa, mas isso nos dias de hoje é uma loucura." E é claro que a gente, sim, tem estratégia de prospecção e de negócio, mas que a gente tem uma preocupação muito maior em atender bem os nossos clientes antes de promover um crescimento ostensivo, né? Então, e realmente, Almir, fazendo um bom trabalho, porque às vezes captar não é tão difícil quanto manter, você sabe disso. Você Exatamente. manter hoje o seu cliente, fidelizar o seu cliente, dá um baita trabalho. E você só consegue isso como? Tratando o seu cliente da forma como ele espera, né? Entregando o que ele espera, entendendo o seu cliente, a expectativa do cliente. Agora, falando, e é claro que isso acaba refletindo no quê? Na indicação da sua agência para um outro cliente, né? E isso cria essa rede de relacionamento, né? Então, assim, hoje a gente tem também um reconhecimento, né, Diego e Juliana, e a gente passa isso muito forte para a nossa equipe, porque não somos nós, é a Mira, mas eu acho que a nossa figura, e isso, puxa, a gente fica muito feliz por isso, ela traz uma credibilidade para a nossa agência, porque a gente construiu um network muito bacana com os nossos clientes, com os nossos relacionamentos, né, uma parceria muito grande. Então, eu acho que você que está começando a empreender, além da capacitação técnica, que é fundamental, e hoje ela está muito mais fácil do que na época em que eu mandava fax, para release por fax, para jornalista, né? Ela está aí disponível. Siga as pessoas que já estão, né? Faça um benchmark da área, siga as pessoas que são referência, peça indicação. O não, gente, a gente já tem, eu sempre falo isso, o não você já tem, né? Eu nunca tive vergonha de falar com as pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante na nossa área, né? E para você que está construindo um portfólio, precisa sim se colocar, buscar um bom perfil, né? O que você quer, pensar no seu objetivo de comunicação com as coisas que você está postando, ter esse cuidado com a sua imagem. Só assim para você começar realmente, né, um portfólio, chamar as pessoas, chamar a atenção das pessoas de uma forma que converse com o que você quer. Então, acho que esse ponto do network é muito importante também. E como essa questão do boca... Pode falar, Diego. Eu acho que complementando isso que a Juliana falou, assim, não é motivo de orgulho total para a gente ter essa característica, né, de ser muito forte no boca a boca. É sim, mas a gente entende que precisa ter um plano maior de comunicação e esse momento ele está lá no nosso business plan, né? Qual vai ser comercial, né? Você diz, o plano de prospecção, mais ativo, né? Prospecção. E o networking até aqui foi muito bom nesse sentido, né? Porque gerou boca a boca e tudo mais. E o networking, ele não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente está falando com jornalistas que tem que fazer network para conseguir sua pauta, conseguir as suas entrevistas, enfim. Então, essa é uma característica muito forte nossa. O cliente entra, ele não sai, ele fica, né? Então, a gente tem clientes fixos de longa data. Então, o Anglo mesmo, que foi um exemplo que começou lá em 2014 para 2015, está até hoje, né? Então, por quê? Porque o foco nosso é na fidelização, no bom atendimento, e isso, naturalmente, traz retornos, não só a manutenção de quem está, mas isso gera o boca a boca que traz outros clientes também. Tem uma frase que diz o seguinte, né? A boa experiência gera recorrência. E o fato de vocês prestarem um serviço, é óbvio, né? O cliente ele não tem nem disposição, né? Muitas vezes nem tempo de ficar pingando de um prestador de serviço. Se está dando certo, se eu tenho um bom atendimento, se estão entregando resultados, se há uma empatia, porque eu acho que isso é importante também, né? Entre os lados, por que não? Que fique... Eu também tenho clientes desde 2008, uma loucura. Por quê? Porque deu certo, né? E muitas vezes não vai dar certo. Os clientes vêm, os clientes vão também, isso faz parte
o empreendedor também tem que aprender isso também. O cliente, às vezes, ele tem a vida útil dele com você, sem problema nenhum, né? E outros vão surgir. E essa questão do boca a boca, como ela realmente é forte, eu acho que isso em qualquer segmento, digo isso também aqui na escola também, com indicação de alunos para outros colegas jornalistas. Fiz o curso, faça também. E até teve um caso de uma aluna que eu entrevistei recentemente, a Michele, e ela está naquela fase ainda da urgência, né? E ela está, assim, encantada, ela está com 10 clientes, e ela falou, eu não consigo mais atender clientes. Eu falei, mas Michele, você tem que se organizar para dar o salto, né? Porque é normal, porque em algum momento, e eu tive isso também, e foi um erro lá atrás, né? Eu digo, se eu tivesse os conteúdos que existem hoje no mercado, o início da minha jornada teria sido muito mais fácil, né? Principalmente que não tinha nada customizado para nós jornalistas. E na época, lá no começo, eu cheguei a atender 12 clientes, né? Chega uma hora que fica insustentável, porque você não consegue atender com qualidade, você não consegue dar atenção para o cliente que todo cliente espera, todo cliente é carente, eles querem esse tipo de relacionamento mais próximo, como se eles fossem clientes exclusivos, né? E é essa percepção que a gente tem que dar para o cliente. Você é único para mim, eu só trabalho com você, mas você tem vários outros. E ela falou, todos esses clientes, né, justamente, não preciso mais fazer prospecção, os clientes estão vindo até mim, né? E eu falei, mas agora você se organiza para ter uma rede de colaboradores que sejam freelancers, para você não começar a recusar cliente, porque você também não pode contar com isso. E esse ponto que o Diego comentou, acho que é interessante, né? Não dá para ficar contando só com boca a boca, né? Essa parte de estruturar uma área do setor comercial ativo para fazer prospecção diariamente, periodicamente, ela é essencial, né? Porque aí, se sair um cliente de grande porte que representa um FII significativo, você não vai sentir tanto, porque estão chegando novos clientes e por aí vai. Muito legal. E Juliana, se você pudesse lembrar um pouquinho lá os serviços que vocês ofereciam no começo e as soluções que vocês oferecem hoje, mudou muito, né? O que vocês introduziram de novos serviços, de novos produtos aí para os clientes de vocês? Fala um pouquinho disso. Tá bom, Mira. Assim, a gente, basicamente, né, a gente fala que não dá para ser hoje uma agência de PR, né, sem pensar a comunicação de uma forma global, né? Então, o que acontecia, por exemplo, alguns anos atrás, em que marketing e assessoria de imprensa eram praticamente concorrentes, né? Hoje em dia é um verdadeiro absurdo. Você tem que estar totalmente alinhado com o marketing de uma empresa, de um cliente, para estruturar um planejamento estratégico de comunicação. Até porque as redes sociais, né, elas estão totalmente integradas, né, com essa estratégia, né? Então, quando a Mira começou, de fato, basicamente, né, Diego, era o relacionamento com a imprensa, e aí a gente foi introduzindo também algumas outras ferramentas do trabalho de assessoria, como, por exemplo, palestras, né, que é algo que a gente já fazia, treinamento, media training, gerenciamento de crise. Isso cresceu muito. Aliás, esse eu acho que é um item, né, do trabalho de PR, que cada vez mais ele tem que ser visto como um braço estratégico na construção da reputação. Então, assim, precisa ter um plano preventivo, né? Não dá para você ter gerenciamento só no momento em que a crise estoura, tá todo mundo suscetível. E aí, falando um pouco até do que você falou, né, Almir, eu mesma já indiquei tantas vezes o Almir nas redes sociais. Então, se ele não fizesse um bom trabalho, né, se nós não fizéssemos um bom trabalho, eu tinha um chefe, né, um dos donos do ângulo, que falava assim, a caixinha de reclamação, né, a caixinha de reclamação que ficava ali na recepção do cursinho, hoje ela está nas redes sociais. Então, assim, a gente tem que sustentar, né, e o trabalho de gerenciamento de crise, ele vem muito para a gente refazer as rotas aí quando se tem um problema, né, um caso sensível. Então você precisa olhar para isso. E aí, claro, acho que de 2016 para cá, de forma muito forte, a gente começou isso também com o auxílio do Almir, né, na parte de treinamento para a nossa equipe, com o trabalho mesmo de construção de conteúdo, né, para blogs, para redes sociais e, claro, todo o gerenciamento de mídias digitais, né, que é algo que a gente trabalha hoje
de forma muito forte com os nossos clientes, né? Sempre com um olhar no PR, né? O quanto o conteúdo qualificado hoje ele tem um papel fundamental ante a publicidade da forma como a gente via uns anos atrás, que ela venda, né, por si só, né? Hoje o consumidor ele quer ver a marca como com valor de prestação de serviço, né, com um valor, seja de sustentabilidade ou seja de compromisso social, e aí o jornalismo, né, eu acho que cumpre esse papel de uma forma muito forte no que se refere ao marketing digital associado ao conteúdo qualificado. Né? Até porque a gente teve o movimento das fake news, então a gente vem acompanhando, na verdade, eu digo mais, a gente não tem nem produtos totalmente fechados, a gente procura adequar de acordo com a necessidade do cliente, a gente tem as ferramentas, o entendimento disso, acho que os nossos colaboradores que a gente tem trazido para a Mira também são colaboradores que têm um perfil mais diversificado para esse entendimento, né, para esse entendimento da comunicação de uma forma global, para que a gente possa acompanhar isso de uma forma muito estratégica e sempre atualizada, né, Almir? Não dá para a gente ficar com uma coisa muito quadradinha dentro de comunicação, Sim, não tem como. e essa visão do empreendedor, né, o Diego também pode falar um pouquinho sobre isso, de estar atento às demandas do mercado. Né? A minha sócia sempre fala, você não para de criar produtos, novos cursos, novos temas, mas eu falo, mas é porque o mercado está exigindo isso de nós, profissionais de comunicação, agências, etc. Né? Eu lembro quando eu fui ministrar esse treinamento para vocês comentaram, nossos clientes de assessoria de imprensa estão começando a demandar redes sociais, né? E a gente até faz ali, mas ainda na época não um trabalho profissional como a gente gostaria, né? E aí por isso vocês foram em busca de capacitação, né? Então, né, Diego, ouvir também o cliente é extremamente importante. Com certeza. Você passa a ver, a gente fala, né, tem um termo da moda aí no marketing, né, nos negócios em si, que é identificar as dores do cliente, né? Então, quando você vê que você está entregando um produto, um serviço, e o cliente está atrás, ou ele está te consultando demais por uma outra coisa que você também poderia vender, isso é relevante. Né? Ele, no fundo, ele está te dando um recado, né? Olha, eu estou precisando desse suporte aqui. Né? E tudo que é de comunicação, tirando a parte de publicidade, aí que não é a nossa Sim. área, né? A gente identifica a possibilidade ali, a gente vê o que pode fazer. Então, uma das primeiras coisas foi produção de conteúdo para blogs. O blog, que lá há 10 anos atrás era até um termo pejorativo, né? O Sim. blog, aí tinha o blog né, umas páginas de blog ruins pra caramba. E daí hoje a gente viu como desenvolveu essa área, né? E aí a gente falou assim, nossa, a gente consegue entregar conteúdo qualificado e tudo mais, né? E a gente consegue também ajudar esse cliente a colocar nas redes e ter o retorno que ele precisa para o negócio dele, né? Então aí que a gente identificando isso, não, então a gente tem conteúdo e a gente tem redes sociais, né? E aí foi formatar o produto e atender as demandas e naturalmente a gente, né, a promoção, né, a gente tem os 4Ps lá, né, que é legal, quem está começando a empreender a saber, né, preço, produto, praça e promoção, a gente falou assim, ó, a gente já tem o produto, a praça está aqui, a promoção é só com o cliente e o público também, então, assim, tá tudo aqui, né, com o cliente, então é só a gente formatar a coisa direitinho, né, e uma vez que você tenha tudo direitinho, aí você pensa em quem não está, né? Quem pode ser um futuro prospect, se essas dores que esse outro pode ter também são as mesmas do teu cliente. Então, assim, existem coisas que não são tão planejadas, né? E você tem que estar pronto para formatar e atender rápido, né? E acho que isso foi uma coisa importante do nosso negócio, que assim, a gente nasceu como PR, né, como assessoria de imprensa, mas a gente não está insensível às necessidades dos nossos clientes. Se eles precisarem de alguma coisa, a gente vai atender, porque eles querem contratar. E tem que ser a gente, porque se for outro, depois eu vou ter que concorrer com o outro também, né? Então existe não só uma oportunidade, mas uma necessidade. Acho que isso para todo mundo, que nem no caso, né? Você falou, eu estava atendendo 12 clientes e tudo mais, e precisava de mais apoio. A gente chega uma hora que
ou você amplia, ou quem está atrás vem e toma, né? Isso, Então exatamente. exatamente, é a música da Xuxa lá, né? Você tem que andar para frente, porque às vezes é a necessidade de andar para frente, né? Eu acho que esse e os produtos surgem assim, na necessidade de você não perder o negócio e na necessidade de você atender o teu cliente para ele ficar mais satisfeito. Perfeito. Juliana, no ano passado, né, por tudo que a gente vivenciou e continua ainda vivenciando, um ano de crise para muitos negócios, né? E a gente viu quantos negócios fecharam as portas, negócios inclusive tradicionais, né? A gente acompanha isso também muito pela imprensa e pelas próprias redes sociais. Mas até venho conversando muito com alunos que empreenderam, resolveram montar o seu próprio negócio, principalmente para prestar serviços nessa área digital. E eles falaram que 2020 foi o melhor ano da carreira, da vida profissional deles, né? Como é que foi para a Mira? Vocês cresceram, vocês perderam clientes, ganharam clientes, como é que ficou o saldo aí? Bom, Amir, eu vou tentar falar de uma forma até resumida, mas quando a pandemia se estabeleceu, aí a partir de março, né, de 2020, é claro, como todo mundo, né, nós migramos aí todo mundo para o remoto, e a gente falou, agora a gente vai ter que segurar, a gente tinha inclusive uma projeção para 2020 muito positiva, de crescimento, de novas contratações e novos produtos, e a gente segurou para tentar entender, né, como é que o mercado ia responder. Principalmente porque, naquele momento, acho que cerca de 80% dos nossos clientes eram da área de educação, uma área que foi muito impactada, né, principalmente educação básica e particular. Para nossa surpresa, em maio, mais ou menos, a gente já tinha, acho que pelo menos uns 5 novos contratos fechados, de parceiros que estavam em busca desse apoio na comunicação para poder se posicionar de uma forma positiva nesse movimento de retração que a gente tinha do mercado, né? Então, muitas das marcas, principalmente na área de educação, começaram a entender que precisavam destinar os seus recursos para a área, né, de comunicação, acompanhando principalmente esse movimento de tentar dar uma resposta, né, para o seu público final do que estava acontecendo, né? Os clientes que já eram da Mira, a gente sentiu uma proximidade muito grande, principalmente ampliação até na área de redes sociais, e aí veio o gerenciamento de crise, né, que foi algo muito importante, a gente já tinha um know-how nessa área, de como lidar naquele momento em que praticamente todas as empresas tinham planos de contingência, né, internos, mas você tinha que ter também um olhar para o público externo, para a opinião pública, né, para os seus públicos aí, seus stakeholders, né? E a gente teve, né, como saldo, né, no final de 2020, um crescimento aí de portfólio de cerca de 40% no aumento do nosso portfólio, né, Diego? A gente teve novas contratações, mas teve um desafio muito grande, aí olhando como empreendedor, de tentar manter a nossa equipe motivada, mesmo em casa. A gente chegou a contratar até estagiários para reforçar, e você imagina fazer um treinamento desses estagiários à distância, sem eles nunca terem pisado na agência, né? Tivemos outros cargos mais sênior também, né? A gente teve que também recontratar um coordenador para nos apoiar, uma pessoa mais sênior, na época que a gente estava, inclusive, sem a vaga em março de 2020, a gente criou novamente a vaga. Então, para a gente foi muito positivo nesse sentido e foi de um aprendizado gigantesco, né? Em termos se a gente falar um pouco das competências socioemocionais de todo mundo, em termos de resiliência, né, de você valorizar também o esforço da equipe em manter, dos próprios clientes, eu acho que houve também uma troca dos clientes nesse sentido mesmo, de ter mais empatia, alguns clientes que em algum momento precisavam também rever, né, a questão de valores, e depois, eu acho que tudo isso foi um grande aprendizado, né, Diego? Que ano, né, Diego? Sim, foi um ano bem diferente, mas acho que esse crescimento ano passado, muitas agências cresceram também, acho que houve um movimento, e jornalistas que acabaram tendo demandas como freelancers, enfim, que acho que a comunicação ela precisou ser mais bem cuidada pelas empresas.
Em que aspecto, né? Então, é um ano que você identifica muito mais a necessidade de prestar serviço do que ter lá a tua marca exposta em algum lugar, né? Você precisava dizer algo relevante, se você estava contribuindo com algo na pandemia, você tem que dizer isso de uma forma, de preferência, num canal isento, né? Então, a gente sentiu isso, né? Isso foi, como a Juliana falou, em março a gente falou, opa, para tudo, vamos ver como vai rodar isso aqui, né? Como vai rodar o negócio, se os clientes vão sair ou não, né? E em maio já falou, opa, peraí, tá abrindo um caminho aí, vamos investir nisso, o pessoal tá olhando para as fake news, querem estar em canais de relevância, né? Querem ter as suas notícias, as informações em canais de relevância, né? Querem estar nas redes com conteúdo de relevância também, né? E não só a exposição. Então, isso foi sendo identificado e ao longo dos meses seguintes, as contratações começaram a chegar, começaram a ser necessárias, digamos assim, né? E ao final do ano a gente olhou esse saldo aí, foi um saldo muito interessante. E ele vem, né? A gente tem um plano de anos, né? Então ele, na verdade, ele assentou no nosso gráfico, ele ficou um pouco mais íngreme o crescimento, né? Então a gente cresceu de um ano para o outro, vinha numa toada 30%, 20%, 30%, e daí de repente ele foi para 40%, para 50%, né? Então a gente identificou e a gente tem total noção de que esse número de repente não se mantém esse ano, e por isso a gente quer manter os clientes que já estão, enfim, acho que esse olhar macro é importante, e esse crescimento ele teve um fator aí que foi a pandemia, e vamos tentar Aliás, manter ele por um longo tempo. só uma frase que eu acho que resume, né, esse sentimento de quem trabalha com comunicação, que foi uma entrevista que o Washington Oliveto, que é o pai da publicidade aí, né, mas olha, eu não sei se você viu essa entrevista que ele deu no UOL, logo depois da pandemia, dizendo que agora não é hora de vender, é hora de prestar serviço. Eu acho que essa frase, vindo de um publicitário, principalmente, resume um pouco o que aconteceu nesse momento com a comunicação, né? Então, enfim, acho que não preciso nem complementar, ela diz muito por si só. E acho que só um outro ponto, que aí, pensando também no pessoal que está do outro lado do balcão, o jornalista de redação, foi importante a gente olhar o que aconteceu nesse período nas redações muito mais enxutas, jornalistas trabalhando fora das redações, né, na pandemia, e aí as assessorias de imprensa, que não têm um olhar estratégico, um conhecimento da redação, do que acontece, a gente teve que ter uma sensibilidade muito grande para lidar com esse jornalista, né? Então você vê muita assessoria, né, e pessoas que talvez não tenham esse conhecimento da área falando, né, puxa, mas está difícil emplacar a pauta, mas, gente, o jornalista de redação, ele é impactado por 500, 600, 700 e-mails por dia, com sugestões de pauta, e só disparo não vai funcionar. Não é isso, você tem que ser estratégico, você tem que ter um relacionamento, você tem que ser um consultor de pautas e oferecer, ter essa sensibilidade de olhar o que interessa para aquele público, de olhar o que interessa para aquele jornalista, né? Então, muita gente pergunta, puxa, como é que vocês conseguem os resultados, né? Não existe resultado sem estratégia, né? E você precisa acompanhar esse movimento. Então, só um toque que a gente dá também, para quem muitas vezes está desse lado do balcão, é se colocar no lugar do jornalista e entender, poxa, mas será que o que eu estou oferecendo do meu cliente não está muito comercial? Não tá, porque você queima até o seu relacionamento. Não é, Almir? Eu acho que isso também é algo muito importante para quem está querendo, né, ingressar aí na área. Excelente. Vamos fazer um momento de van aqui rapidinho. O Juliana e Diego, quais são os desafios e os benefícios de ter um sócio? O que vocês vêm aprendendo aí ao longo desse tempo? Posso começar? Pode começar, aqui tá um barulhinho aqui, então eu acho que é melhor você. Tá bom. Vamos lá. Os desafios. Eu acho que os desafios, como somos pessoas, e lidar com pessoas é sempre algo muito rico, mas muito desafiador, talvez o grande desafio esteja aí. Você encontrar um equilíbrio, eu sempre falo, a humildade. Tem horas que vocês, né, e acho que é importante, vocês vão se ver, né, em momentos de conflito, de discussões, mas tentar exercitar
esses momentos para algo sempre positivo e construtivo, né? Numa sociedade, você vai ter sempre uma pessoa que é melhor do que você em alguns aspectos, então aprender com essa pessoa. Eu volto a falar, eu falo que a gente sempre diz, né? O pessoal chamava a gente, né, Diego, falava, lá vem a dupla da assessoria. Por que a dupla? Porque a gente sempre se complementou, né? Eu lembro que eu fazia, por exemplo, ainda antes de ser sócia do Diego, a gente fazia palestras. Eu nunca gostei de fazer a parte de organização, de estruturar, e o Diego vinha com aquele roteiro, com aqueles tudo preparadinho, mas para eu fazer, e ele nunca teve essa vaidade de aparecer, e eu falava, nossa, Diego, eu achava tão bonito isso, né? Então, assim, a gente sempre se complementou muito, né? Ele uma parte muito analítica, e eu procuro aprender demais com ele, e ouvir bastante, porque eu acho que é algo que outra coisa que eu aprendi muito, e se você colocar a sua vontade acima, né, da vontade, aliás, da empresa, né, a gente tem uma empresa, a empresa, a Mira, ela é como se fosse o nosso filho, né, então, assim, a gente precisa estar muito alinhado nesse desejo de que a Mira esteja em primeiro lugar, e não a Juliana, ou o Diego, ou o fulano, né. Eu acho que esse é o grande desafio e é um aprendizado, e acho que a grande vantagem, né, foi isso que você perguntou, Almir, o desafio Isso, grande benefício, grande vantagem. e o grande benefício é esse, né, poxa, eu sozinha não teria condição mesmo, eu acho que se não fosse a sociedade, a gente não estava aí tão feliz hoje com essa experiência incrível que a gente tem, né, a sociedade permitiu isso, porque a gente teve também esse olhar, acho que muito humilde de um aprender com o outro. Isso veio de uma trajetória profissional e acho que corroborou aí no que temos hoje como sociedade, né, Diego? Uma amizade, uma parceria, algo que vai além, inclusive, muito além do nosso contrato social. Eu acho que pensando em sociedade, né, assim, é legal você sempre ter alguém que você possa confiar, que você possa compartilhar, às vezes até as suas sensações pessoais, né? Até os seus medos, as tuas coragens. Eu acho que, na verdade, o sócio, ele é alguém que está com você por algo maior, e esse algo maior é a tua marca, né? A gente tem uma marca hoje que é a Mira, né? Podemos ser outras depois, mas assim, hoje é a nossa marca, é o nosso, como a Juliana falou, é o nosso filho. Então, para que esse filho, né, para que essa marca esteja bem, a gente vai ter discussões, a gente vai ter pontos de vista diferentes, né? Isso. Mas todas as decisões, é como um casamento, né? Todas as decisões, elas têm que ser em conjunto. Então, várias vezes eu não concordava com o ponto dela, da Juliana, e a gente tomou a decisão pela opinião dela, e passou a ser a minha visão e a minha opinião também. Olha, se a gente decidiu isso, é isso, né? Então, acho que tem que ter essa parceria e as nossas diferenças de opiniões a gente resolve em casa. E você assumir um papel por algo maior, né? Acho que esse é um ponto importante porque quando você reconhece isso, você reconhece as tuas forças e fraquezas e as forças e fraquezas do teu sócio, você consegue opinar melhor, né? Então precisa ter essa humildade. Olha, aqui eu não. Então eu falo, a Juliana tem, vamos falar, ela é a nossa, na Mira ela é a nossa artista, ela é a nossa cara, é a nossa, né? E eu tenho um perfil um pouco mais de organizador, de empreender, de olhar para os aspectos burocráticos, enfim. E assim, tudo que eu puder deixar ela livre de boa parte desse trabalho, eu sei que o trabalho a empresa vai crescer naturalmente, né? Então, quando você identifica esses pontos e você começa a trabalhar assim, você vê que a coisa anda, né? Então, acho que esse é um ponto bem legal do trabalho, assim, sabe? Você poder reconhecer e você poder entregar isso. E acho que nas desavenças, nos momentos difíceis, precisa prevalecer esse senso de casamento, de assumir, né?
uma opinião diferente, ainda que você não concorde, né? Por quê? Sim. Porque você está trabalhando não pela tua opinião, você está trabalhando pela tua empresa, né? Exatamente, é uma questão do ego, né, Almir? Eu vejo muitas sociedades, infelizmente, ruírem por essa questão de ego, né, ou de desconfiança. Gente, para ter essa sociedade, para você, não dá, né? Ou você entra de cabeça, confia, né, um no outro e dá as mãos, e isso tem que ser para toda a equipe. A Mira, ela tem um clima, isso a gente fala de uma forma até tranquila, porque os nossos funcionários falam isso, né, os colaboradores, nem gosto de falar funcionário, a gente procura passar para eles o tempo todo essa percepção, porque hoje eles estão aqui, amanhã eles não vão estar. Hoje eu estou diretora da Mira, amanhã eu sempre penso isso para a vida, né? Então a gente precisa também, eu acho que levar isso para quem está do nosso lado, para quem passa pela nossa vida, né? Senão, acho que fica tudo muito, né? Muito. Hoje eu sou um estagiário, daqui a pouco eu posso ser um sócio, né, Diego? Exatamente. Né? Bendita hora, Almir. Bendita hora que eu contratei esse estagiário, hein? Que demais, hein? A Juliana que teve a visão, né? Aqui eu contrato estagiário e de repente ele pode ser meu sócio. E essa maturidade que vocês têm hoje, e ela vem com o tempo também, né? E essa visão, né? Porque parece ser muito fácil tudo isso que vocês estão falando, mas muitas vezes na prática tem os desafios, né? Mas é essa visão de que, poxa, estamos por algo maior. Não estamos por, Juliana aparecendo mais, Diego aparecendo mais. Não. A mira em primeiro lugar, né? E vamos juntos para alcançar o melhor resultado para a empresa, né? Essa maturidade, ela realmente vem com o tempo. E muitas vezes, quando a gente é jovem, a gente não tem essa visão, né? Ou a gente não tem esse senso de que tudo bem, vou abrir mão, como o Diego falou, vou abrir mão da minha opinião para, de repente, ir pela visão da Juliana, e não é porque era a visão inicial dela que eu vou contrariado. Não, então vamos juntos, né? Muito legal, um ótimo recado. E aí, só para a gente fechar essa entrevista, que já está se alongando aí, porque o papo está realmente muito bom, queria que vocês deixassem um recado para jornalistas que pensam em empreender e eventualmente ainda tem alguns receios, alguns medos, que é normal, como a Juliana teve na época, né? Mas que recado vocês poderiam deixar, até de repente pegando a bagagem que vocês carregam até hoje, ou algo que foi importante que vocês fizeram lá atrás, ou algo que vocês não fizeram e deveriam ter feito, enfim. Que mensagem vocês deixam aí para quem está pensando em empreender como jornalista? Bom, eu vou tentar falar rapidamente. Eu acho que o nosso mercado ele é formado por jornalistas, em boa parte, mas a gente tem os RPs, o pessoal de marketing também, até porque é uma área que se fundiu muito em muitos aspectos, né? Então, acho que você deve, em primeiro lugar, se perguntar, se olhar não só como um jornalista, mas como um comunicador, né? Eu tenho esse perfil, né? Porque se a gente pensar no jornalista só, talvez fique um pouco restrito. Se a pessoa tem essa vontade de empreender, ela se perguntar também, né? Será que eu vou gostar de trabalhar com isso, né? Tem a parte burocrática, tem a parte que é bacana, que é da criação, de ter que aprender sempre. Então, o diploma de jornalismo, ele te dá uma ferramenta bacana, um conhecimento, mas você tem que estar aberto a querer explorar novos conhecimentos, né? Então, se questionar nesse aspecto, e acho que tem que ter a humildade também de olhar para as pessoas que estão no mercado, de tentar fazer esse benchmark que eu falo, né? Se você se ver nessa função, nessa profissão, né? E basicamente é isso, está aprendendo sempre, né? Eu acho que a questão do idioma também é super importante, né? De buscar outros idiomas, buscar cursos, né, na área, cursos também na área de marketing digital. Acho que é isso, a gente ser um profissional polivalente aí, né? Porque eu tinha até um professor, um coordenador, o Alberto, que é coordenador do Anglo, né? Um grande mestre nosso que falava, você vai escolher a profissão, você tem que casar com a profissão, é que nem um casamento. Hoje não é mais assim, então, hoje só que não, né? Você pode mudar de rota, acho que a gente não tem que se sentir preso, desde que aquilo te faça feliz, né? E a qualidade de vida também, o que você quer para a sua vida. Eu acho que hoje essa possibilidade do remoto também, ela facilita em muitos aspectos, né? A gente tentar equilibrar
um pouco, né, de tudo na nossa vida, né, o profissional, o pessoal, o psicológico, tudo isso. Demais, boa, Diego. Eu acho que o recado é assim, você já empreende na tua própria, se você é um funcionário de uma empresa, você já empreende, talvez você não saiba, mas você tem que empreender, quando a gente fala em empreender negócio, no fundo você já empreende a tua própria vida, digamos assim, né? A partir do momento que você tem que criar coisas novas lá no teu trabalho, que você tem que fazer coisas diferentes, você tem que inovar, você está concorrendo de repente com outro funcionário, né? Então, assim, quem tem essa vontade, eu falo, cara, vai fundo, mas se planeja, né? Assim, vai fundo, mas se planeja. Não é simplesmente, quero ir, amanhã eu vou fazer isso, né? Vou comprar, né? Ter até um dinheiro reservado aqui, vou comprar minha carreira aqui de empreendedor e vou mudar as coisas. Não é bem assim que funciona, né? Geralmente as pessoas saem porque querem ter mais liberdade, porque quer ter, né? Só que, gente, para empreender, você vai lidar o tempo todo com o protagonismo. Não tem para quem culpar os problemas, né? É sempre um problema seu. O cliente saiu, como um outro cliente saiu, que foi pedido uma meta, a gente triplicou o resultado e mesmo assim saiu. E aí você tem que olhar e falar assim, será que era isso, né, que ele queria? Ou será que o que está faltando, né? É sempre esse olhar. Então, e é um desafio muito legal, porque o tempo todo você está olhando para você e você está se modificando e se melhorando para melhorar o teu negócio, né? Então, eu acho que empreender é isso. Empreender no fim do dia, você ouvir a música do Fantástico no domingo e falar, putz, amanhã vai começar tudo de novo, vai ser da hora, vai ser super Eu acho legal. que essa cena, Almir, ela para mim é você começar a segunda-feira e não é ter a ideia, como o Diego falou, né? De, poxa, eu vou ser dono do negócio, eu vou ter mais liberdade. Você tem algumas vantagens realmente que te facilitam o dia a dia. Mas a minha filha fala para mim, mãe, você trabalha muito, né? Só que eu trabalho de uma forma leve, eu estou feliz com o que eu faço, isso faz toda a diferença, né? É aquilo que o Diego falou, é chegar no domingo e de repente, e se você precisar trabalhar no sábado e domingo, claro, e aí entra uma questão pessoal de você procurar estabelecer um equilíbrio, né? Claro. Mas você olhar aquilo realmente como algo que está te trazendo uma satisfação pessoal. Né? Então, acho que é isso. No fim do dia é isso, não é vou trabalhar para ter mais tempo para ficar no ócio. Não, no fundo, na verdade, empreender é trabalhar, né? Para que quando chegar domingo, acabando o Fantástico, você fala, putz, amanhã vai começar de novo e vai ser super legal. Então, acho que esse não teve um fim de semana, assim, desde que eu comecei, que a semana vai começar e eu falo assim, putz, não queria estar aqui, né? Ou não estou fazendo o que eu queria. Não, eu acho que é bem isso mesmo, é você ter a meta, você saber onde você quer ir e ir para frente. E o conselho para o pessoal, acho que é isso. Vai em frente, se planeja, que a coisa vai dar certo. É a construção de um legado, né? E o Diego falou, acho que super bem a respeito do protagonismo, né? É você, né? Se você tiver um problema, é você que vai ter que responder por ele e resolver. Assim como, eu sempre digo isso, o sucesso do seu negócio só depende de você. Né? Por quê? Principalmente para o nosso mercado de comunicação, o que não faltam são oportunidades, principalmente nessa era digital que a gente está vivenciando, né? Então, se você realmente tiver iniciativa, se você trabalhar sério, se você for correto, né? Voltando naquela frase da boa experiência gera recorrência, você tem aí uma mina de ouro na mão, e que não é fácil, tem a sua trajetória, aí, né, tem as suas dificuldades, muitas vezes você abre mão de muita coisa, especialmente no começo, mas depois você cria um negócio aí que pode perdurar e cá entre nós, é o seu negócio, né? Quantas vezes a gente já se matou de trabalhar para os outros e quando a gente faz isso para nós mesmo, realmente deixa de ser um trabalho e vira um grande prazer, né? Diego, Juliana, quero agradecer demais aí pelo papo, 1h30 de conversa, mas acho que extremamente rica, cheia de dicas, cheia de insights. Compartilhar a experiência de vocês, eu acho que é muito interessante, principalmente para quem tem essas dores aí, todas envolvidas
e que também nós já tivemos lá atrás, né? Hoje, como o Diego falou, parece tudo muito fácil para nós, tudo muito empacotado, né? Relativamente já acessível, mas para quem está começando, a gente sabe que não é assim, e é sempre muito bom compartilhar essas experiências para que esses nossos colegas jornalistas acabem se inspirando em profissionais e pessoas como você. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço aí, viu? Juliana, obrigado, viu? Almir, a grande gente que beijo. agradece, adorei o papo e como comunicadores que somos, falamos um pouco demais, peço desculpas por isso. Ótimo, imagina. Obrigado Obrigada, Almir, mesmo. um beijo para você e para todos aí. Obrigado, e cada vez mais sucesso aí para vocês, viu? Valeu. Valeu, tchau, tchau.